Olá, como vai? Estamos estudando o livro do Apocalipse. Na verdade, é sempre bom estudar a Bíblia Sagrada, mas eu gosto especialmente desses livros escatológicos, os livros de Daniel e Apocalipse. E nós estamos estudando especialmente as 3 mensagens angélicas. Hoje eu também quero usar, além da minha Bíblia, do meu guia de estudo, esse livrinho pequeno chamado Eventos Finais. Algumas citações aparecem no nosso guia de estudo, eu acho muito importante. Então vamos à primeira citação, que aparece na página 14 e na página 15. Diz assim: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Vocês perceberam que há uma conexão entre Daniel e Apocalipse? Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento, não é? Há uma conexão. Na verdade, quando você estuda o livro de Apocalipse, é importante estudar Daniel também. E se você estuda Daniel, é importante estudar Apocalipse também. Eles estão conectados, eles estão ligados. Nos ajuda essa conexão, a compreensão da palavra de Deus, né? E o livro Eventos Finais continua dizendo o seguinte: as predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Percebam que Daniel e Apocalipse nos mostram o futuro. É por isso que estamos estudando o livro do Apocalipse, nesse guia de estudo, chamado As 3 Mensagens Angélicas do Apocalipse, né? E eu lembro a você que na internet você tem um estudo escrito. Se você quiser acompanhar, está o link aqui embaixo, ou você pode inclusive pedir esse guia de estudo no site da Casa Publicadora Brasileira. Bom, eu vou citar vários textos do Eventos Finais, mais um, hein? Diz assim: os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Perceberam que, quando você se coloca sob a direção de Deus, você consegue compreender esses acontecimentos descritos em Sua palavra? Então vamos pedir a orientação divina. Vamos orar. Querido Pai, estamos estudando o livro do Apocalipse e queremos te pedir que o mesmo Espírito que deu essas visões a João, o mesmo Espírito que esteve com Daniel, o Espírito Santo, nos ilumine e nos instrua para podermos ter a compreensão dos livros da Bíblia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título do nosso 5º estudo, o estudo de número 5, é A Boa Notícia do Juízo. A Boa Notícia do Juízo. Muito bem, ainda estamos estudando a primeira dessas 3 mensagens angélicas, não é? Essas mensagens que aparecem em Apocalipse capítulo 14. Eu havia dito em nosso último estudo que estaremos repetindo, e isso vai fazer com que a gente coloque na nossa mente, é o nosso Shema, não é? Deve estar presente na mente daqueles que pretendem ou estão aguardando a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá de novo para o nosso verso principal, que a lição chama de verso para memorizar, e é a primeira mensagem angélica, onde aparece um anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Mário Sérgio Cortella é um filósofo, professor, palestrante. Em um de seus vídeos ele fala sobre o medo que as pessoas têm do julgamento, do juízo final. E eu me lembro também que as três grandes religiões que têm um livro como sua referência, as três grandes religiões que têm seu apoio na ideia de um texto que entendem como inspirado, como é o caso do judaísmo, né, do cristianismo e do islamismo, cada um tem o seu livro, né, de inspiração. Eu me lembro que essas três grandes religiões presentes também na história humana, as três falam de uma coisa difícil de lidar, porque as três falam que um dia, quando você se for, vai haver um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você e eu nos formos, a divindade vai nos chamar num canto, falar, senta aqui, vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Já imaginou? Há pessoas que esperam essa hora para encontrar uma resposta a dar. Outras gaguejam. Outras passam a vida procurando que a resposta seja encarnada, vivida e não apenas pronunciada. É interessante. Mas de todas essas religiões, e eu lembro isso com frequência, aquela que mais aprofunda essa reflexão é o cristianismo, porque o cristianismo tem no seu texto, chamado Bíblia, um livro só sobre isso, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação. Pois bem, esse é o nosso estudo de hoje, o juízo vindouro, o julgamento. E aí? Você também tem medo do juízo final? Tem medo do julgamento? Mas quem está no julgamento? O que significa essa hora do juízo que chegou, não é? O Apocalipse é o clímax da guerra entre o bem e o mal, né? O grande conflito entre Jesus e Satanás. Nós já vimos que Jesus é o vencedor e ele vai vencer. E essa guerra começou no céu, foi o nosso primeiro estudo, né? Ela começou no céu quando Lúcifer, um anjo rebelde, desafiou a justiça, a legitimidade e a sabedoria divina. Lúcifer dizia que Deus era injusto e que ele podia fazer um governo melhor, não é? Ele dizia que Deus governava o universo de forma parcial. E ele dizia, vou subir acima do céu, acima de Deus, e vou fundar o meu reino lá. E nós vimos, através do Apocalipse, capítulo 12, que 1/3 dos anjos foram enganados por Lúcifer, por esse anjo rebelde, não é? Mas nós vimos que vai haver um momento que vai haver um julgamento. Mas o julgamento, ou o juízo final, é algo para ter esperança, como vimos na semana passada, né? Porque Deus já tem uma solução para o problema. Essa solução ela já existia mesmo antes da fundação do mundo, é chamado de plano da redenção, que incluiu a morte de Jesus na cruz do Calvário. De fato, a nossa lição, a lição que estudamos, ela diz que o juízo é parte da solução divina definitiva para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz, ao passo que no juízo ele revelará que fez tudo o que era possível para nos salvar e nos conduzir para a cruz. Existe um livro muito interessante chamado Este Dia com Deus. E esse livro nos fala desse dia terrível do julgamento, esse dia que não apenas a terra está assistindo,
mas todo o universo, os seres celestiais, os anjos e os seres que vivem em outros planetas habitados e que também foram criados por Deus, mas são mundos que não caíram em pecado. Né? Diz assim esse livro: Deus será honrado e seu governo vindicado e glorificado, e isso na presença dos habitantes dos mundos não caídos. O governo de Deus será vindicado e exaltado na mais ampla escala possível. Não é o julgamento de só um indivíduo ou de uma só nação, mas do mundo todo. Todos seremos julgados nesse tribunal divino. Você vai ser julgado e eu vou ser julgado. Devemos confiar. Vejam, Davi, por exemplo, que foi uma pessoa que a Bíblia diz que ele andava com Deus assim, no sentido de estar sempre buscando a Deus, a orientação divina, mas teve momentos terríveis na vida dele. Ele adulterou, ele assassinou, né? E merecia o castigo. Mas ele confiava na misericórdia divina. E ele escreveu uma oração no Salmo 51. E essa oração de Davi serve para mostrar como ele confiava nesse evangelho eterno ou na misericórdia divina. E nós podemos fazer essa oração também. Notem o que Davi dizia e o que você também pode dizer. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Davi confiava na misericórdia divina e ele estava certo, não é verdade? É por isso que a lição nessa parte de segunda-feira, ela tem um título interessante. O título é O Juízo e a Misericórdia de Deus. O juízo e a misericórdia de Deus. E logo no início aqui da lição, ela diz assim: a cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. A justiça declara: o salário do pecado é a morte. A misericórdia responde: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a pergunta que aparece aqui, a pergunta número 2 do nosso guia de estudo é: como somos julgados? Como somos julgados? Que relação há entre obras e salvação? Que relação há entre obras e salvação? Apocalipse capítulo 20, verso 12, fala sobre isso. Percebam o que João diz aqui: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Seremos julgados por nossas obras? Na verdade, as nossas obras mostram as nossas escolhas. Quando escolhemos servir a Deus, deixamos de ouvir a Satanás e vamos abandonando as práticas de Satanás e vamos adotando as práticas de Jesus. Deixamos o modelo do dragão e adotamos o modelo do cordeiro. Deixamos o modelo do adversário, do diabo, Satanás, e adotamos o modelo de Miguel, Jesus, Nós somos salvos pela graça mediante a fé, de acordo com Efésios capítulo 2, 8 e 9, Mas percebam que quando você lê o verso 10, diz assim: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você, quando aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Né? Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, há uma transformação. E a lição aqui diz o seguinte, que as boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunham que nossa fé é genuína. E Ellen White, em seu livro Filhos e Filhas de Deus, ela ainda diz o seguinte, o caráter que cultivamos, a atitude que assumimos hoje, está fixando o nosso destino futuro. Estamos todos fazendo uma escolha, seja para estar com os bem-aventurados na cidade de luz, ou para estar com os ímpios fora da cidade. Que escolhas você tem feito? Todos nós fazemos escolhas a cada dia. Satanás coloca diante de você os prazeres do mundo e muita gente vai para esse lado, buscam os prazeres nas danças, nos bailes, nas noitadas, não é? Buscam os prazeres nos vícios, na bebida, nas drogas, no fumo. Buscam os prazeres na carne, na luxúria, no sexo. E aí você está escolhendo o lado que você fica. O lado de Deus ou o lado de Satanás. Aqueles que escolheram o lado de Satanás vão receber a marca da besta e serão destruídos no final. Aqueles que escolheram o lado de Jesus vão receber o selo de Deus e serão salvos no final. A boa notícia é que ainda estamos no momento de escolhas. Você pode escolher o lado vencedor, que é o lado de Jesus, que é o lado do Cordeiro, não é? No estudo que fizemos anteriormente, nós vimos que precisamos estudar. E hoje nós vimos que existem 2 livros que são muito importantes. Os livros de Daniel e o livro de Apocalipse. Esses livros não são fechados. Às vezes a pessoa pensa que não consegue entender o que está escrito em Apocalipse, o que está escrito em Daniel. Não. Não é verdade. Esses livros são livros abertos e você pode compreender plenamente. É por isso que Ellen White nos aconselha, naquele livrinho que eu estou usando hoje, né? O livro Eventos Finais, vale a pena ler. Diz assim, devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos de reforma e compreender o avanço dos acontecimentos ao ver as nações se mobilizando para o combate final do grande conflito. É justamente isso que eu fiz quando comecei a estudar esse assunto e preparei esse livro chamado Chegou a Hora. No livro Chegou a Hora eu comecei a colocar as profecias numa linha do tempo. E é impressionante como essas profecias vão se cumprindo ao longo do tempo matematicamente. E as coisas vêm se cumprindo. Vocês vão ver no estudo de hoje, no estudo da semana que vem, como tudo se cumpriu até agora e falta pouca coisa para o final, que também vai se cumprir com certeza, porque se tudo aconteceu como Deus previu no passado, certamente a parte final da profecia também vai se cumprir, não é? Com certeza. Afinal de contas, o conselho de Ellen White no livro Eventos Finais é: devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. E na página 15 ela continua dizendo: mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Você sabe em que tempo você está vivendo? Vamos continuar estudando e certamente você vai perceber que estamos vivendo no tempo do fim. Porque chegou a hora do seu juízo, chegou a hora do juízo divino, não é? A lição faz uma ligação entre Apocalipse 4 e Daniel capítulo 7. Mas antes de estudarmos Daniel capítulo 7, deixa-me fazer uma recapitulação sobre o livro de Daniel,
Um livro muito importante. Muitas vezes, quando eu começo a ler a minha Bíblia, no início do ano, eu começo pelo livro de Daniel, porque eu acho tão interessante a história de Daniel, e eu gosto de estudá-la e estudá-la e estudá-la, na verdade. É a história de um rapazinho, ele e alguns companheiros, e obviamente parte do seu povo, foram levados cativos para a cidade da Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou esses cativos. E depois de algum tempo, ali em Babilônia, Daniel começou a estudar e ele se tornou um dos sábios da Babilônia, mas nunca deixou a sua conexão com Deus. E chega um momento, no capítulo 2 de Daniel, em que o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua enorme. Ele parecia um anãozinho diante dessa estátua. E essa estátua, nesse sonho, era muito diferente, era uma estátua formada por metais diferentes. Por exemplo, a cabeça era de ouro, os peitos e braços eram de prata, o ventre era de cobre, as pernas eram de ferro e os pés em parte de barro e ferro. E o rei ainda estava olhando, assustado, essa estátua, quando uma pedra veio e chocou-se com a estátua e a destruiu, e tudo virou poeira. E ele ficou impressionado com o sonho, não tinha quem interpretasse o sonho, ele chamou os sábios, mas esses sábios não conseguiram fazer a interpretação correta do sonho. Mas havia Daniel, uma pessoa que tinha uma conexão com Deus. E Daniel é chamado, e olha o que Daniel diz aqui em Daniel 2,45. Ele diz assim: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, Deus estava mostrando ao rei Nabucodonosor, a Daniel e a nós que estudamos essa profecia, o futuro. Isso aconteceu lá no ano 600 e pouquinho antes de Cristo, né? 602 possivelmente. E agora veja só, Daniel diz que Deus está mostrando ao rei o que vai acontecer no futuro. E ele foi predizendo a história ao longo do tempo. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. João também viu o futuro. Deus mostrou a João no livro do Apocalipse. Porque quando você lê Apocalipse 4, verso 1, olha o que diz o anjo falando para João. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, tanto Daniel quanto João viram o futuro e escreveram nos seus livros o que iria acontecer no futuro. E quando você estuda essas profecias de Daniel, desde o ano 605, quando ele foi levado cativo, né, você vai vendo a história se desenrolar e se cumprindo à risca. Ou desde quando João foi exilado na ilha de Patmos e começou a escrever o livro do Apocalipse, a gente tem a história se cumprindo, né? João, na verdade, até conta do passado, quando o Lúcifer foi expulso do céu, e também fala do futuro, 1000 anos à frente, quando fala do milênio, na Bíblia Sagrada. Mas veja que interessante que todos eles apontam para a segunda vinda de Jesus e também, obviamente, para o juízo. Por isso que estamos estudando essas profecias, porque lá em Apocalipse diz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora do julgamento. Veja a interpretação de Daniel 2, que interessante. Na interpretação dada por Daniel ao rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro era o reino da Babilônia. Os peitos e braços de prata era o reino que vinha a seguir, a Medopérsia. O ventre, o quadril, né, de bronze ou de cobre, era o próximo reino. Depois da Medopérsia viria a Grécia. As pernas de ferro seria o duro Império Romano, que veio depois da Grécia. E os pés divididos em parte de ferro e barro
significavam os reinos que se dividiriam e nunca mais se uniriam. E isso aconteceu no ano 476, quando o Império Romano se desfez, né? E aí se dividiu em 10 reinos, e posteriormente esses reinos foram se dividindo mais e mais, e não houve mais jeito de se unir. O pessoal tem tentado aí, União Europeia e outros, mas não tem jeito. A Bíblia diz que eles nunca mais se uniriam. Notem que essa profecia se cumpriu à risca. Foi dada a Daniel, ou melhor, ao rei Nabucodonosor, e a interpretação a Daniel por meio de Deus, o Deus do céu. E agora, tudo vem se cumprindo. Falta apenas a parte final, a pedra, né? A pedra. E o que significa a pedra? Qual o significado dessa pedra que cai e destrói a estátua? Daniel explicou. Está em Daniel capítulo 2, no verso 44. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Notem como em um capítulo, em um sonho, Deus coloca toda a história do nosso planeta, desde a época de Daniel até a segunda vinda de Jesus, até o reino eterno de Cristo, né? Daniel começa lá na sua época, vem mostrando os reinos que iriam vir um após o outro, a divisão em países como temos nos dias de hoje, e até o reino eterno de Jesus Cristo. Bom, essa é a profecia do capítulo 2, mas eu quero passar com vocês, porque a lição menciona aqui, especialmente na parte de terça-feira, o capítulo 7, e eu coloquei o capítulo 2 porque o capítulo 2 mostra essa história, mas o capítulo 7 amplia essa revelação. No capítulo 7, por exemplo, Deus revela a história do mundo ao profeta. E nesse capítulo 7, quem sonha não é o rei, quem sonha é Daniel, né? Daniel já tem uma boa idade, né? Ele está ali agora não mais como um jovenzinho, e dessa vez ele sonha. E qual é o sonho dele? É um sonho bem estranho, sabe? Ele vê um mar agitado, né? Mar em profecia significa muita gente, águas, né? E ele está agitado, ou seja, está em guerra, está em comoção. E desse mar saem alguns animais. O primeiro animal que ele vê é um leão alado, saindo do mar, um leão com asas. Depois ele vê um urso com 3 costelas na boca. Depois ele vê o quê? Ele vê um leopardo com 4 cabeças. Depois ele vê o que mais? Ele vê um animal tão esquisito que ele não consegue descrever, e ele chama de animal terrível e espantoso. Esse animal tem 10 chifres, dentes de ferro. Dos 10 chifres do animal, 3 chifres caem e aparece um chifre diferente. Esse chifre tem olhos, esse chifre tem boca e fala de forma arrogante a Deus. Nossa! E Daniel recebe a revelação até do tempo que esse chifre, esse poder, estaria atuando na Terra. O tempo seria de 1260 anos. Opa! Se lembra desse número? Sim, nós já estudamos ele. Quando estudamos Apocalipse capítulo 12. Uma profecia de 1260 dias, ou 1260 anos, né? Foi o período de perseguição do povo de Deus por parte deste poder do chifre pequeno. Quem era o chifre pequeno? Era o papado. E qual é esse período? O período da Inquisição, quando o povo remanescente de Deus que queria observar a Bíblia foi perseguido. E milhares deles foram mortos em diferentes lugares do mundo.
E esse período deveria levar apenas 1260 anos. Eu falo apenas, mas é um período longo, né? Esse período inicia em 538, quando o bispo de Roma se torna papa, e teria que terminar em 1798, e realmente aconteceu, porque em 1798 o Papa Pio VI foi preso pelas tropas de Napoleão, acabou morrendo na prisão. E durante 130 anos, talvez um pouco mais, o papado perdeu a sua autoridade temporal, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 7, e Apocalipse, capítulo 12. Agora perceba a conexão entre Daniel 2 e Daniel 7. Em Daniel 2, a cabeça de ouro era o símbolo do reino da Babilônia. Já no sonho de Daniel, é representado pelo leão, mas é o mesmo reino, Babilônia. Deus estava mostrando a história agora para Daniel, com outras figuras, com outros símbolos, né? Os peitos e os braços de prata, que simbolizavam o reino da Medo-Pérsia, agora é simbolizado por um urso. Esse urso que tem 3 costelas na boca, né? O ventre de cobre, que simbolizava a Grécia, agora é representado por esse leopardo com 4 cabeças, que representava inclusive os 4 generais que estariam dominando sobre a Grécia após a morte de Alexandre o Grande, que foi o primeiro imperador da Grécia, o primeiro rei, né? E aí vem um animal terrível e espantoso, e esse animal terrível e espantoso está para as pernas de ferro da estátua. Ou seja, inclusive esse animal terrível e espantoso tem os dentes de ferro, simbolizando Roma, né? Simbolizando Roma. E os pés divididos, a divisão dos reinos é representado pelos 10 chifres desse animal terrível e espantoso. Mas percebam que agora a história continua com mais detalhes, porque no sonho da estátua já pulava para a pedra. Mas em Daniel capítulo 7, não. Deus começa a explicar alguns detalhes que aconteceriam nesse período. Por exemplo, aparece esse chifre pequeno, o poder papal, que atuaria por um período de 1260 anos com um poder opressor, o que de fato aconteceu com a Inquisição. E isso aparece lá em Apocalipse capítulo 12, não é? Vocês percebem que esse período tinha que durar 1260 anos e assim se cumpriu matematicamente. Em 1798 o Papa Pio VI é preso. E termina aquele poderio, pelo menos naquele período. Alguém pode dizer, mas o Papa está aí, o seu poder temporal existe. Sim, ele recuperou isso em 1929, com o Tratado de Latrão, que também está predito no Apocalipse, capítulo 13. Lá fala de uma ferida que não seria uma ferida mortal, ela seria curada. Como de fato foi, começou a ser curada em 1929. Bom, mas no sonho da estátua, que aparece a pedra, o reino eterno de Cristo, nós temos aqui então, depois do ano 476, ou seja, antes da pedra e depois da divisão, nós temos aqui o quê? Nós temos um período em que Daniel começa a explicar o que acontece. Em Daniel capítulo 7, 21 e 22, ele fala o que ocorre depois desse período de 1260 anos. Ele diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aqui aparece o ancião de dias, o próprio Deus, fazendo justiça aos santos do Altíssimo. E vem o tempo dos santos possuírem o reino. Olha aqui, Daniel capítulo 7, chegando à mesma conclusão, a volta de Jesus, né? Os versos 26 e 27 fala desse juízo, do julgamento.
Lembre-se de Apocalipse, chegou a hora do seu juízo. E Daniel capítulo 7 agora fala também do juízo, do julgamento. 26 e 27 diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, e para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que coisa impressionante, né? Como Deus conhece a história e agora está prevendo o futuro, mostrando o que vai acontecer. Tudo se cumpriu até aqui, inclusive matematicamente no período de 1260 anos. Mas entre 1798 e a volta de Jesus, nós temos o julgamento, o juízo final. É por isso que o livro do Apocalipse diz: olha, chegou a hora do seu juízo, chegou a hora do seu julgamento, do seu e do meu, e de toda a terra. E vocês têm que se preparar para isso, não é? E aqui a lição faz um resuminho, esse resumo é muito interessante. Diz assim: em Daniel 7, Deus revelou a história do mundo ao profeta. Nações surgem e vão. Poderes perseguidores oprimem o povo de Deus. Depois de descrever Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a desintegração do Império Romano e a perseguição da igreja por 1260 anos, Deus dirigiu a mente de Daniel para um glorioso evento celestial que endireitará tudo. Deus desvia a atenção do profeta da ascensão e queda das nações e dos poderes opressores da terra para a sala do trono do universo e para o juízo final de Deus, quando ele corrigirá todos os erros e estabelecerá seu reino eterno de justiça. É interessante que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente vê que João também viu essa sala do trono, essa sala do julgamento, a sala do tribunal lá no céu. Sim, João está no Apocalipse, no capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse traz essa descrição do trono, ou a descrição da sala do tribunal. Notem o que João diz aqui. Ele diz assim: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. João vê a sala do julgamento. Ele vê ali os tronos. E chama a atenção dele que tem 24 tronos com 24 anciãos. E você pode perguntar: interessante, quem são esses 24 anciãos que participam do julgamento celestial? Algumas pessoas creem, e faz sentido, que esses 24 anciãos são pessoas que ressuscitaram na época que Jesus ressuscitou. Afinal de contas, o livro de Mateus, no capítulo 27, verso 52, diz que quando Jesus ressuscitou, túmulos se abriram e alguns santos ressuscitaram, e quando Jesus foi para o céu, esses santos foram levados com ele. São representantes da terra que estão observando o julgamento para ver se tudo vai ocorrer de forma correta. Obviamente que vai, mas Deus não quer deixar nenhuma margem para dúvida, né? E nós temos ali esses 24 anciãos, provavelmente nossos irmãos aqui da terra, que ressuscitaram e já vivem no céu, participando do julgamento divino. No capítulo 5, se você continua no livro do Apocalipse, você vai perceber que aparece um livro selado. Na verdade, o título é A Visão do Livro Selado com 7 selos e a do Cordeiro. João vê esse livro selado e ele começa a chorar porque não tem ninguém digno para abrir esse livro.
E finalmente alguém vem e o consola e diz, não precisa chorar. Né? O Cordeiro, Jesus, o que morreu, ele é digno. Então Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, de acordo com a Bíblia, ele toma o livro com 7 selos e abre o livro. E a lição faz um comentário sobre isso, dizendo: Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade, pega o livro do juízo e o abre. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus, pois fala do fim do reinado do pecado e da libertação deles. Não precisamos temer. Jesus nos defende no juízo. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. Notem que através dessas profecias percebemos que estamos vivendo no tempo do fim. Percebemos que estamos vivendo no tempo do juízo, o tempo do julgamento. E é por isso que estamos anunciando: temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. É a mensagem do primeiro anjo, que deve se fixar na nossa mente. Chegou a hora do julgamento. Se preparem, se arrependam, façam boas escolhas. Não é? Eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje, praticamente, com a leitura de um trechinho de um livro chamado Mensagens Escolhidas. Diz assim: está nosso povo recapitulando o passado, o presente e o futuro, à medida que estes se desdobram perante o mundo? Está dando ouvidos às mensagens de advertência comunicadas? Nossa maior preocupação hoje é ter a nossa vida purificada e refinada para que reflitamos a imagem do divino. Você percebeu em Daniel 2 que nós estamos aguardando apenas a parte final do sonho? Essa pedra que apareceu no sonho de Nabucodonosor e no sonho que Daniel interpretou e representa a segunda vinda de Jesus. Você também percebeu em Daniel capítulo 7 que vivemos no tempo do julgamento, que foi visto por Daniel, que foi visto por João também no Apocalipse, e estamos nesse período de escolha, e breve seremos julgados. Por isso que a Bíblia diz: chegou a hora do seu juízo. Esse é o momento de tomarmos a nossa decisão. A decisão ao lado do Cordeiro, a decisão ao lado de Jesus, e deixar de lado as coisas de Satanás, as coisas do adversário, as coisas do dragão. Recebermos o selo de Deus e não a marca da besta. Portanto, vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos ajude em nossas escolhas a cada dia. Oremos. Querido Pai, estamos vendo que vivemos no fim do tempo do fim. Vimos que estamos vivendo no tempo do julgamento. E nós queremos ser selados com o teu selo. Não queremos receber a marca da besta, a marca do dragão. Por favor, nos cele, eu te peço. Mantenha nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Nos fortaleça e, por favor, toque no coração dos indecisos, aqueles que ainda não fizeram a sua decisão ao lado do Salvador. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana nós vamos continuar estudando o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. O tema será a hora do seu juízo. Vai ser um estudo muito importante. Mais uma profecia de Daniel se cumprindo e faltando poucas coisas para se cumprir. Vamos analisar na nossa linha do tempo em que tempo estamos vivendo. Lembre-se, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o quê? A hora do seu juízo. Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.